Os demais, o texto no qual nós iremos meditar hoje, eu peço que você abra lá, é Atos, capítulo de número 28. Hoje nós vamos meditar nos últimos versículos desse livro tão maravilhoso que é o livro de Atos. Capítulo de número 28, nós iremos ler dos versos 16 até o 31. Atos 28, 16 a 31. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos que aqui estão, que se esforçaram para nessa manhã congregarmos, adorarmos e aprendermos mais da sua palavra, e também aqueles que não puderam ouvir, mas mesmo assim estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Irmãos, Atos 28, a partir do verso 16, diz assim: Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que me acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Verso 21. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contento. E o verso 30 diz: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai querido, queremos pedir, na verdade, começar agradecendo, Senhor, pelas bênçãos, as visíveis e as invisíveis que o Senhor tem derramado sobre nós sem merecermos. E agora pedimos, Pai, que o Senhor abençoe esta palavra que agora foi lida e na qual nós iremos meditar, da qual nós queremos extrair, Senhor, lições, incentivos, motivações
para continuarmos te servindo nesta terra, pois é em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos e que nós pedimos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Por um acaso, alguém aqui já teve o desprazer de ter sido preso? Teria coragem de dizer, eu já fui? Ninguém? Já? Glória a Deus. Eu sei que nós não gostamos muito de falar sobre isso, às vezes não gostamos nem de pensar nessa possibilidade. Mas já pensou se você fosse preso daqui para frente? Se nessa próxima semana você recebesse a notícia de que vai ser preso, especialmente, injustamente, o que você acha que mudaria na sua vida na prisão? E o que você acha que não mudaria, mesmo você estando preso? Isso mudaria a minha liberdade, eu não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo. Porém, eu creio que mesmo na prisão isso não mudaria. Eu continuaria sendo assim, eu continuaria fazendo isso. Irmãos, eu faço essa pergunta porque eu percebo que muitas vezes nós acabamos sendo transformados por causa das circunstâncias ao nosso redor. Nós acabamos sendo mudados por causa muitas vezes das dificuldades, das adversidades. Nós acabamos nos transformando e muitas vezes não é para melhor. Às vezes nós mudamos para pior por causa das situações adversas ao nosso redor. Muitas vezes nós paramos de fazer coisas que Deus quer que nós façamos. Por isso eu me pergunto muitas vezes, confesso para vocês, às vezes eu me pergunto, qual seria a minha atitude, qual seria a minha reação se um dia chegasse uma acusação, se um dia eu fosse preso injustamente? Como eu reagiria dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão? Hoje nós vamos meditar sobre um servo de Deus que foi preso injustamente. E a pergunta que nós queremos responder é: como ele reagiu a isso? Será que a prisão mudou a vida do apóstolo Paulo? Será que ele foi transformado através disso? Será que ele mudou? Será que ele parou de fazer aquilo que ele vinha fazendo antes? Mas antes de nós entrarmos nesse texto que acabamos de ler, eu queria lembrar os irmãos que esse livro, o livro de Atos, o qual nós agora acabamos de ler os versos finais dele, ele começa com Jesus dizendo que os seus discípulos devem testemunhar dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso está lá no início, em Atos capítulo 1, verso de número 8. E assim eles começam a fazer, eles recebem o Espírito Santo, e eles começam a ser testemunhas de Jesus, começando ali mesmo em Jerusalém. No dia de Pentecostes, Pedro prega. Pensei que eu não ia conseguir dizer isso, mas consegui. Pedro prega, né? E aí milhares se convertem com a pregação de Pedro. O evangelho cresce. Porém, com o evangelho também vem a perseguição. O povo de Deus começa a ser perseguido, inclusive, por um judeu chamado Saulo. Esse judeu, porém, lá pelo capítulo 9, tem uma visão com o Senhor Jesus e nessa visão ele se converte. E de perseguidor do evangelho, ele passa agora a ser pregador do evangelho. E ele sai por todos os lugares pregando a palavra de Deus. E isso traz para ele agora também perseguição, especialmente por parte do seu próprio povo. Até que um dia Paulo está no templo e os judeus o acusam de coisas que ele não fez e ele quase morre sendo espancado ali. Só não morre porque os soldados romanos o arrancam das mãos dos judeus. E ali Paulo passa a ser acusado e se defender perante as autoridades romanas. Percebendo que os juízes são corruptos, ele apela para César, para o imperador, para ser julgado pelo próprio imperador. E alguns dias depois ele vai para Roma, onde o imperador está, e ele vai de barco, ele vai de navio, o navio naufraga,
ele vai parar em uma ilha, depois dessa ilha ele continua a viagem, chegando finalmente à capital do império daquela época, a famosa cidade de Roma. Finalmente Paulo chega a Roma, e aqui Lucas diz o que ele faz quando ele está lá. Lucas começa dizendo no texto que nós lemos, que é permitido Paulo estar em uma casa por conta própria, na companhia tão somente do seu soldado, do soldado que o guardava. Eu pensei que prisão domiciliar era coisa nova, mas pelo que nós vemos aqui, na época de Paulo já existia prisão domiciliar. Paulo estava preso, mas na sua própria residência, na sua própria casa. Se fosse nos dias de hoje, por incrível que pareça, Paulo usaria uma tornozeleira eletrônica. Já pensou? Eu só acho que ele não usaria óculos escuros, nem tiraria selfie com aquilo, né? Mas eu creio que ele usaria uma tornozeleira eletrônica. E aí Paulo, estando preso na sua própria casa, raciocinem comigo. Paulo já fez muito pelo Evangelho. Sim ou não? Paulo já sofreu muito pelo Evangelho. Sim ou não? Tanto é que agora ele está preso por causa do Evangelho. Seria uma ótima ocasião para Paulo fazer o quê? Descansar. Já fiz muito para Cristo, já sofri demais, eu vou me aposentar agora desse negócio de pregar a palavra de Deus, desse negócio de servir a Deus. Mas não é isso que Paulo faz. Lucas diz que 3 dias depois, só 3 dias depois, ele manda chamar os principais dos judeus. Nós não sabemos que cargos eles tinham, mas eram os principais religiosos do judaísmo na cidade de Roma. Talvez Paulo vai pedir perdão a eles por ter se desviado da sua antiga religião, mas não. O que Paulo faz é, primeiramente, explicar por que ele está preso. Paulo se apresenta para eles, eles não se conhecem. Paulo se apresenta e diz por que ele veio parar ali. Não cometeu crime nenhum. Foi acusado, mas nada foi provado. E ele mesmo apelou para César para estar ali, naquele lugar. Por que Paulo faz isso, irmãos? Porque talvez os judeus estão se perguntando, como pode um judeu, temente a Deus, como ele diz ser, estar preso? Paulo explica então que a prisão dele é injusta. Ele não está preso porque merece. E assim, muitas vezes, irmãos, serão os acontecimentos na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós seremos injustiçados, muitas vezes nós seremos perseguidos. Mas não é por crimes que tenhamos cometido. É porque essas coisas acontecem mesmo, inclusive com você, servo ou serva de Deus. Então Paulo aproveita para explicar, e os judeus escutam e dizem, olha, nós não recebemos nenhuma informação sua, não recebemos nenhuma carta que dissesse respeito a você, o que é muito impressionante porque notícia ruim se espalha mais do que carrapato. Eles deveriam saber o que Paulo fez, ou a fama de Paulo, eles não sabiam, na verdade. Mas eles dizem, olha, mas nós queríamos ouvir o que você pensa sobre essa seita. A seita que eles chamam é o cristianismo, esse tal de Jesus. Nós queremos ouvir você falar sobre ele. E de fato, irmãos, depois disso, eles marcam um dia para voltarem para Paulo falar sobre essa seita, sobre o cristianismo, e no dia marcado, um bom número de judeus comparece. E sabe o que é que Paulo faz? Com esses judeus que comparecem, conhecendo o que os judeus eram, duros de coração, o que é que Paulo faz? Verso de número 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos
profetas. Assim como Jesus fez no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, com os 2 discípulos no caminho de Emaús, aqui Paulo usa o Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas, para mostrar quem Jesus Cristo é. Mais uma vez, Paulo está pregando a palavra de Deus. Ele começou falando sobre ele na reunião anterior só para se apresentar. Mas a mensagem de Paulo não era sobre ele. O foco de Paulo não era sobre ele. Paulo não queria falar sobre si. Paulo queria falar sobre o seu Salvador, sobre Jesus Cristo. E aí, eles escutam aquilo, e dos que o escutam, Lucas diz que uns ficam persuadidos, ou seja, ficam balançados. Imagina um homem com a inteligência de Paulo, guiado pelo Espírito Santo, falando sobre Jesus. É para deixar qualquer um balançado mesmo, né? E alguns ficam persuadidos, porém, Lucas diz que outros continuam incrédulos. Nada novo, né, irmãos? Em todas as viagens de Paulo, é mais ou menos isso que acontece. Alguns se interessam e outros fecham o coração. Não se admire quando você pregar a palavra e alguns concordarem e outros discordarem. E alguns abrirem o coração para Jesus e outros fecharem. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Alguns vão aceitar o Evangelho e outros irão rejeitar o Evangelho. E aí eles discutem entre si, não chegam a conclusão nenhuma e se preparam para ir embora. Mas antes de ir embora, eles ainda escutam uma despedida do apóstolo Paulo. Espera aí, eu tenho algo para dizer para vocês. E aí Paulo pega uma profecia de Isaías, na qual Isaías já profetizava que muitos do seu próprio povo fechariam os ouvidos e o coração para a palavra de Deus. Ele fala sobre isso nos versos 26 a 28. No verso 25, só para a gente pegar o contexto. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles, diferentemente de vocês, a ouvirão. O que Paulo diz é: ei, os pais de vocês já eram assim, tal pai, tais filhos. Os pais de vocês viam, mas não enxergavam. Eles escutavam, mas não ouviam. Eles viam fisicamente, mas não enxergavam espiritualmente. Assim são muitas pessoas. Veem a verdade diante do nariz, mas não enxergam o que Deus está querendo falar com eles. E aí, os judeus se despedem. Irmãos, o que talvez muitos de nós faríamos num momento como esse? Presos injustamente, pregando, sendo rejeitados por aqueles a quem nós pregamos. O que muitos de nós faríamos no lugar de Paulo? Desistiríamos? Pararíamos? Daríamos um tempo? O que foi que Paulo fez? Versos finais, 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Fazendo o quê? Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez,
sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu iniciei essa ministração falando que muitas vezes as dificuldades, as adversidades nos transformam, nos mudam, nos param, nos paralisam. Mas o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? A prisão mudou Paulo? A prisão paralisou Paulo? Paulo estava preso, não estava? Mas ele estava paralisado. Paulo mudou de fazer o que ele fazia antes, que era servir a Deus, que era pregar o Evangelho. O que nós aprendemos aqui, o que nós vemos aqui com o apóstolo Paulo, é que a prisão não mudou Paulo, a prisão não paralisou o apóstolo Paulo. Nem mesmo preso, ele deixou de servir ao Senhor. Preso injustamente, ele poderia estar com raiva, ele poderia estar se sentindo injustiçado, mas não. Paulo só tem uma vontade, de continuar servindo ao seu Deus. Inclusive, o título que eu daria para essa passagem, esse texto, seria: preso sim, paralisado jamais. Preso sim, talvez, muitas vezes, por que não? Não sabemos o que vem por aí. Porém, paralisados, nunca, jamais. Paulo, irmãos, é incrível aqui. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. Paulo continua desejoso de ser o que ele sempre foi. Pregador do Evangelho, servo de Deus. Não importam as cadeias, não importam as algemas, não importam as dificuldades, não importam as adversidades. Paulo poderia estar acamado, doente, com câncer. Você acha que Paulo faria o quê? Acamado? Eu não imagino Paulo fazendo outra coisa, senão convidando pessoas para vir visitá-lo e ele pregando para essas pessoas a palavra de Deus. Paulo não parou, na verdade, irmãos, provavelmente foi durante essa prisão domiciliar que Paulo escreveu as conhecidas epístolas ou cartas da prisão. Que cartas são essas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas da prisão, nas quais Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Será que tinha autoridade para me mandar e te mandar se alegrar? Ah, Paulo, mas eu estou sofrendo. E ele poderia responder: e eu? Você acha que eu estou onde? Estou preso, estou longe de casa. A minha companhia é um guarda, é um soldado. Mas eu estou feliz, eu estou alegre. E eu digo que Jesus faz de uma cadeia um palácio. Paulo estava feliz. E a prisão não parou Paulo. Pelo contrário, olha o que ele diz, por exemplo, em uma dessas cartas da prisão, Filipenses capítulo 1. É lindo o que Paulo diz aqui, irmãos. Filipenses capítulo 1, indo um pouco mais adiante. Olha o que Paulo diz nos versos 12 a 20. Ele vai falar sobre esse período em que ele estava em Roma. Filipenses 1 e 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava evangelizando os guardas. Paulo estava evangelizando a guarda do imperador. Olha para onde Deus levou Paulo. Paulo poderia estar amargurado, rancoroso, mas ele pensou: olha a oportunidade que eu tenho de pregar para os guardas.
E a maioria dos irmãos, verso 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo? Os irmãos estão olhando para mim, estão vendo o que eu estou fazendo e estão imitando. Estão se animando para pregar. Ei, quando nós estamos sofrendo, mas estamos perseverando, alguém está olhando para nós. Nós estamos pregando para alguém sem palavras. Alguém está se animando através da minha vida e da tua vida. Aí ele diz no verso 15, alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Nem todo mundo que prega, prega pelos motivos certos. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Que louvável, não é, irmãos? Que exemplo para nós, passando por dificuldades, sendo o mesmo servo de Deus e fazendo aquilo que Deus está permitindo ele fazer. Isso me lembra outro personagem do Antigo Testamento, que também foi preso injustamente. Porém, mesmo sendo injustiçado, continuou fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Alguém sabe de quem é que eu estou falando? Que outro personagem foi preso no Antigo Testamento, mas continuou sendo o mesmo? José do Egito. Vocês lembram por que José foi preso? Porque ele disse não para a mulher do seu senhor. Porque ele fez uma coisa boa. Ele foi preso, foi caluniado, foi injustiçado, perdeu o emprego, perdeu a reputação. E lá na prisão, o que ele faz? O que ele sempre fez. Faz o bem, ajuda as pessoas, obedece. A tal ponto que o carcereiro entrega a chave da prisão na mão dele. Ei, você é um preso, mas tome aqui a chave da prisão. Já pensou um negócio desse? De repente entram duas pessoas, oficiais do rei, e José percebe que eles estão tristes. José não era alguém que olhava só para os seus problemas. Ele tinha tempo para olhar para os problemas dos outros. Ele pergunta, por que vocês estão assim contristados? Eu notei que vocês amanheceram um pouco tristes, para baixo. Me contem o que foi que aconteceu. E eles contam os sonhos que eles tiveram. José serve a Deus porque ele tinha o dom de sonhar e de interpretar sonhos. E aí ele diz a verdade para os dois. E o que ele diz acontece. E aí, 2 anos ele passa esquecido. Já pensou 2 anos esquecido? É o tempo que Paulo passa preso, né? De repente, alguém lembra dele, conta para o faraó, faraó manda chamar. Oportunidade para agora José esquecer do seu Deus. O faraó diz, ei, eu ouvi dizer que você sabe interpretar os sonhos. Primeira coisa que José faz quando abre a boca é, eu não sei de nada. Quem sabe é o meu Deus. Isso não está em mim, faraó. Mas não se preocupe não, porque o meu Deus vai dizer a sua interpretação. José continua o mesmo. As aflições não transformam José, não mudam José, ele não para de fazer o que Deus quer que ele faça. Ele interpreta os sonhos, se torna governador, os irmãos vêm, ele cuida da família até a sua morte. Temos grandes exemplos de Paulo, de José, mas para mim o maior de todos, creio que para você também é o do próprio Senhor Jesus. Lembra por que Jesus foi para a cruz? Porque ele pecou, porque ele cometeu crime? Não, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Ele estava com as mãos e os pés presos,
porém ele não estava paralisado. Ali na cruz, ele orou. Ali na cruz, ele pregou. Ali na cruz, ele amou. Ali na cruz, ele evangelizou. E no final de tudo, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até o fim, Jesus foi o mesmo. E a pergunta é: e nós? Talvez nós nunca seremos presos. Mas será que poderia acontecer algo de ruim comigo e contigo? Que nos mudaria? Que nos faria desistir de servir ao Senhor? Que nos faria parar? Não, eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu desisto, eu paro, não vale a pena. Isso é difícil demais para mim. Talvez uma injustiça, talvez uma prisão não, mas uma injustiça, uma calúnia, um não, uma decepção. Ou talvez a melhor pergunta não é sobre o futuro, talvez a melhor pergunta é sobre o presente. Será que nós já mudamos por causa de algo ou de alguém? Será que nós já estamos paralisados por conta de algo difícil que está acontecendo na nossa vida? Ou talvez nós estamos pensando em fazer isso. Só Deus conhece o seu coração e talvez nesse momento você está planejando parar. Você está planejando mudar, de fazer algo que você sabe que Deus quer que você faça. Essa prisão está me paralisando. Essa dificuldade, estou pensando em parar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que as dificuldades são reais e as dificuldades vão vir. Porém, eu aprendo aqui que a graça de Deus é maior do que tudo. A graça de Deus na minha vida e na tua vida nos dá poder para suportar toda e qualquer situação difícil, a tal ponto de nós podermos continuar a obra de Deus, não importa o que aconteça. A força de Paulo não vinha dele. A força de Paulo vinha da graça de Deus que está nele. Então talvez hoje você está enfrentando uma situação adversa na sua vida, no seu trabalho, no seu corpo, no seu coração, na sua casa, talvez no seu ministério. Receba a graça de Deus que te fortalece. Se for para mudar, use essa dificuldade para mudar para melhor, para ser alguém melhor na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia essa dificuldade vai passar. Você vai estar liberto. E você vai poder olhar para trás e ver que mesmo na dificuldade, você continuou fazendo o que Deus queria que você fizesse. Os 2 anos de prisão de Paulo terminaram. E alguns estudiosos acreditam que dali ele morreu. O imperador mandou chamá-lo e mandou executá-lo. Outros acreditam que ele foi solto. E aí ele continuou pregando o evangelho e veio a perseguição pelo imperador Nero. E aí sim, Paulo foi executado. Mas isso é um assunto para as próximas oportunidades. O que nós queremos agora, o que eu quero dizer para Deus agora, é que eu quero continuar servindo a Ele, não importa o que aconteça. Se você também tem esse desejo, diga isso para Ele agora. Fale para Deus: Deus, agora eu entendo que o que está acontecendo comigo, apesar de ser forte, não é maior do que a Tua graça na minha vida. Peço perdão, Senhor, pelos meus pensamentos de desistência, talvez até de diminuir algo, mas, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida, eu não quero fazer a minha. Obrigado por este exemplo de Paulo, de José e principalmente de Jesus, que não mudaram, que não pararam, mesmo estando presos.
Que assim seja com cada um de nós. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por mais esta oportunidade de tranquilamente, Senhor, podermos abrir a Tua palavra e podermos nela meditar. Oh, Pai, como precisamos deste pão, que é a Tua palavra nas nossas vidas, Deus. Porque quantas vezes, Pai, as circunstâncias são uma tentação para mudarmos, Senhor, o que somos. Aquilo que o Senhor mesmo plantou em nós. Muitas vezes, Pai, através das adversidades, das decepções, dos nãos, da rebeldia de alguém, do orgulho de outro alguém, nós pensamos em parar, Pai. Nós pensamos em parar de abrir a boca para falar, parar de abrir a boca para pregar, parar de orar por alguém, Senhor. Mas hoje nós vimos na vida do apóstolo Paulo, que mesmo enfrentando situações mais difíceis do que as nossas, ele continuou sendo quem ele sempre foi. Oh, Senhor, dai-nos esta graça, Pai. Dai-nos esta graça. Eu fico pensando às vezes, se eu estivesse no lugar de Paulo, se eu fosse preso, como eu reagiria, Senhor, em uma cadeia, em uma prisão. Mas o que eu sei é que o Senhor só dá o que nós podemos suportar. E o que quer que estejamos experimentando é permissão do Senhor, e a graça do Senhor é maior do que isso. Então, abençoa cada um de nós, que possamos continuar, Pai, ferventes em Tua obra, em Teus caminhos, fazendo bem, ajudando as pessoas, até, se tivermos a oportunidade, aqueles que nos maltrataram. Muito obrigado, abençoa a Tua igreja. Neste momento eu quero pedir também, Pai, a pedido do nosso irmão Messias, pelo seu sobrinho Alexandre. Pai, ele continua pedindo oração pelo Alexandre. Pai, que o Senhor abençoe. Pai, vai lá onde ele está agora. Pai, com o Teu poder, levanta, Senhor, ele daquele leito de hospital. Muda, Senhor, aquele quadro, aquela situação. Traz saúde, Senhor, para o corpo dele e que ele reconheça que só o Senhor é Deus na vida dele. Oramos também pelo Marco, Pai. Continuamos orando pelo Marco. Ó Senhor, abençoa o Teu servo fisicamente e também, Pai, espiritualmente, que ele seja forte em todas as situações que está enfrentando. O irmão Quixadá, Pai, todos aqueles que estão enfrentando doenças, dificuldades, que muitas vezes são prisões na nossa vida, que o Senhor permite que passemos, que continuemos sendo fortes. Muito obrigado. Quero entregar o restante deste dia ao Senhor, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, pois em nome de Jesus que eu peço, e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Ontem, no grupo dos Agapinhos, o Vinícius, a Paloma, fizeram um desafio, especialmente para a equipe, para os professores, Ministério Infantil, para aqueles que quiserem sentirem de Deus, fazerem um propósito de 7 dias pela festinha das crianças que está chegando. O propósito pode ser tirar uma refeição, um tipo de refeição, uma sobremesa, ou buscar mais a Deus em horário, em oração, na palavra, não sei. Mas se você sentir de Deus, faça isso pelo próximo sábado, para que crianças estejam conhecendo mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Encerrando este culto, eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e